Boa noite, meus amores, uma excelente noite na paz do Senhor a todos. Vou estar falando um pouco da história de Ezaquiel. Falar um pouco da história dele, que foi tão interessante na história dele. Então, a história de Ezaquiel era filho de sacerdote e estava em treinamento no benefício no templo de Jerusalém, quando ele foi levado cativo em 597 a.C. Ele nasceu em ano 622, no dia brilhante de Judá e Judias. Em 613 a.C., Ezaquiel estava exilado com outros judeus em Babilônia. Ele recebeu a visão do Senhor e foi escolhido para profetizar as coisas de Deus, que morava perto do rio Quebar. Ele tinha 30 anos de idade quando foi chamado para ser um profeta do Senhor para os lados de Babilônia. Ezaquiel era casado, mas a sua esposa morreu no tempo da queda de Jerusalém. Mas, entanto, a invasão não foi suficiente para frustrar as coisas de Deus na vida de Ezaquiel. Foi no meio da dor, da destruição, da escravidão, angústia, morte, que o Senhor levantou com voz profética em sua geração. Então, Ezaquiel, ele foi levantado na dor. Vou falar um pouco para entender mais sobre o que Ezaquiel é um profeta, que é chamado profeta, correu no tempo mais difícil da história de Israel, quando Nabucodonosor do Babilônia levou cativo os habitantes de Israel e de Judá. Na visão inicial, Ezaquiel anota um vento violento vindo do norte, junto com a massa de nuvem e um fogo cintilante. Dentro dele saem 4 criaturas viventes, com um rosto de homem, de leão, de touro e de águia. Seu aspecto é de brasas ardentes, e cada qual é acompanhada com uma roda no meio de outra roda, de grande altura, cheios de olhos. Ela se locomove em qualquer direção, em constante unidade, sobre a cabeça das criaturas viventes. Há um semelhante de uma expansão, e acima dessa expansão, o aspecto da semelhança da glória de Deus. Ezaquiel, de joelhos prostrado, o Senhor o diz: filho do homem, põe-se de pé. Aí o Senhor começou os profetas em Israel. Não importe que escute ou não, e não deixe de falar, Ezaquiel. Assim saberás que há um profeta diante de vós. Deus faz que Ezaquiel, como um rolo de um livro, que se torne doce como mel, como sua boca. E o Senhor diz: filho do homem, constitui vigílias de Israel. Ezaquiel tem que dar um aviso, que senão morrerás. E Deus mostra a Ezaquiel tudo como deveria ser. Ezaquiel, como pôde receber a missão, ficou 7 dias perto de seus povos. Um pouco de medo das suas consequências, quando veio a palavra do Senhor a ele: vai, diga, Ezaquiel, porque é eu que estou mandando. Quando o Senhor manda que a gente falasse, o que tiver de falar, de profetizar, doa o que doer. Fala o que Deus manda falar. Porque se a gente não obedecer e não falar o que Deus manda, a gente paga pelas consequências por não ter ou avisado o que Deus mandou. Seja profeta, não tenha medo. Não tenha medo que bata em você, não tenha medo que xinga você, não tenha medo que te maltrata, não tenha medo. Simplesmente entrega o que Deus mandou. Porque a pessoa e Deus, a sua parte, você já fez, o Senhor manda dizer. Não te cale para agradar ninguém. Fale o que tem que ser falado. Bom ou ruim, que o Senhor manda dizer, tem que falar. Então o Senhor falava, para Ezaquiel, que ele tinha que falar, ele era o profeta. E ele tinha medo, mesmo assim o Senhor visitou e falou de novo com ele, O Senhor ordenou também que ele profetizasse pelo monte de Israel. Os montes eram os lugares debaixo da sombra das árvores. Ali a nação adorava outros deuses. A profecia era terrível. Mas dessas profecias, Deus deixaria que alguns escapassem.
principal pecado daquela nação era a idolatria. Então, Ezequiel foi levado em visão. 1592 a.C., Deus mostrou a ele que ponto que tinha chegado. O profeta viu animais abominados desenhados na parede. Era cômodo na parte inferior, aonde só poderia entrar o sacerdote. Além de desenhos do líderes, 70 homens anciãos oferecendo as essências animal desenhados aos líderes. Aqueles homens ainda diziam que Deus não poderia ver isso. Deus então levou Ezequiel até a entrada da casa do Senhor lá. Lá ele viu várias mulheres assentadas, chorando. O Deus da Babilônia, da vegetação. Quando a vida vegetava, as pessoas lamentavam, julgando aquilo a modo do ídolo. E Deus faz outra profecia tremebosa ao profeta. Disse que ainda viria coisas piores. O Senhor levou também Ezequiel até o átrio interior da casa. E ali ele viu 125 anos adorando o sol. Também havia 6 homens, só anjos designados por Deus para julgar os seus julgamentos contra a cidade. Cada um portava uma arma, a qual mataria os inimigos. Juntamente com eles a pressão de vestido de lua, que tinha em suas mãos estojo de escrivão. Suas tarefas eram marcadas na testa. Todos que permanecessem fiéis. O Senhor então ordena que coloquem uma marca na testa daqueles que não suportarão o pecado. A marca era de uma letra, que no alfabeto hebraico era chamado como era uma forma de cruz. Aqueles que não têm a máscara pode matar. Começaram pelo santuário. E Deus começa então a castigar os de cima. Primeiramente os líderes, depois os de baixo. Essa segunda visão que Ezequiel teve de descobrir significa a glória do Senhor. Ia sair do templo e da cidade. A glória de Deus não permanece lugar aonde se tolera o pecado. O Criador leva o Criador para profetizar sobre Isarias e Telat. Eles diziam que estava seguro em Jerusalém, que nada poderia acontecer. Os anciãos estavam cheios de idolatria, seus corações tinham muitos líderes. E o Senhor não ia falar com eles. Se o profeta aceitasse aquele mal, o Senhor ia acabar com ele. A videira que não desse fruto só se veria para o fogo. E o Senhor disse que faria isso com Jerusalém e tacaria fogo em toda videira que não dá fruto, que seria cortada e lançada fora. Para você ver o que o Senhor fala, que toda videira que não dá fruto é lançada e jogada fora. Ela seria jogada fora. Jerusalém era comparada a uma esposa que não tinha pudor. Então se casa, então depois de um tempo começa a acreditar na sua beleza e começa a adulterar. Então ela se tornou prostituta e começa a adulterar com outros povos, retratando o que Jerusalém fazia. Também é comparado a sua bonconoa. A Jerusalém é pior do que elas. A cidade havia se tornado violenta, cheia de nações. Já tinha profetizado coisas, tragédias, não cuidava dos pobres, muito menos das famílias. A maioridade era generalizada. A fraude, o suborno dominava a nação. O povo se afastou de Deus. A nação tinha se corrompido. Daí veio o castigo severo. O Senhor anuncia o profeta que o rei Babilônia cercará Israel. Só para você ver que o Senhor compara a cidade murada, de uma boca larga, sendo seleta habitante, a carne dentro dela. Por meio da fervura, tira toda a impureza da abominada idolatria de Jerusalém. Naquele mesmo dia, a esposa de Ezequiel morre, mas o profeta, obedecendo à voz do Senhor, não pranteia. Isto é um sinal de que não se deve chorar a cidade de Jerusalém, a destruição, porque foi a parte de Deus, assim serve a nação de quem ele é. Da mesma forma que Ezequiel perdeu a sua amada, o Senhor também perderia o seu povo. E muitos ali se cumpriria, né?
se cumpriria, né, contra Deus. Você entendeu? Ele profissionava contra Deus e fazia abuso sobre Deus de Judá. Eles não vão ficar impunes. A Ramon será dada orientais de Moabe também. Ramon será desatado, será. Só para você ver o tamanho que Deus fala, né? Todos eles, diz o Senhor, sabe que eu sou o Senhor. Quando eu trouxer sobre eles a minha vingança. Só para você ver que aquela época, né? O Senhor fala, né, que Ezequiel era um profeta muito temente, né? Deus faz com que seu profeta prefira a sentença terrível sobre Tiro. O Senhor disse que expulsará do monte como profane e será devorado como fogo, que sairá dentro dele próprio. Deus disse que também ele será também santificado por trazer a destruição sobre a generosa estrião. O Senhor também manda Ezequiel que se opõe firmemente ao Egito, ao faraó, que profetiza contra eles. O meu Reino Unido é meu, e eu é que fiz para mim mesmo. O faraó e os egípcios, que creio que humildade, terão que saber que o Senhor é Deus, e a lição será dada por meio de 40 anos. Deus dará o Egito na boca do Nabucodonosor como compensação pelo seu serviço de desgastar a Tiro. Nabucodonosor levará poucos de tiros, visto que os tiros escaparam com maiores riquezas para outra cidade. Os seus israelitas escutaram Ezequiel como se ele fosse um tolo, fazendo um espetáculo. O Senhor, o povo ouviram, mas não praticaram. Ezequiel profetizava mais uma vez para o monte Ser. Nem entanto, os lugares devotários de Israel serão construídos, pois Deus terá compaixão do santo nome para santificar perante as nações. Dará ao seu povo corações novos e um espírito novo, e a sua terra tornará outra vez o jardim do Éden. O Senhor, então, levou Ezequiel nos vales dos ossos secos, profetiza sobre esses ossos secos, e começaram um barulho e juntaram os ossos um a um no seu lugar, os nervos e a pele, mas não havia neles espírito. Então o Senhor mandou-se que ele profetizasse novamente para que os espíritos entrassem neles, e assim foi. Os ossos representavam toda a casa de Israel. Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. O fato de viver juntava os ossos, juntava as duas nações, dessa vez para sempre. Deus mandou que Ezequiel pegasse 2 pedaços de madeira e escrevesse neles. Depois, unisse um ao outro. Então, eles não separariam mais. Essa união começou em Ciro, quando autorizou a liberação do povo. Só terá pleno cumprimento quando os israelitas congregarem junto. Haverá um despertamento e todos reconhecerão que Jesus é o Messias. Depois da restauração de Israel, a sua prata, a tentativa de destruir a nação ia processar de sua terra. O líder dessas nações chama-se Goges. As nações não terão esses, serão derrotados pelo próprio Deus. São países que se uniam para destruir Israel. E devido à paz e prosperidade no povo restaurado de Deus, Magog fará ataques negregues. Deus se levantará com fogo na sua fúria e fará com que a espada de cada um volta contra si eles mesmos e trará sobre eles pestilência e o sangue descarga de pedra, fogo, enxofre, e sucumbirão todos eles, sabendo que Deus é o Santo de Israel. Embora Ezequiel, Jeremias e Daniel fossem contemporâneos, eles não estavam próximos uns dos outros. Jeremias profetizava em Judá. Daniel servia na corte, na porta de Nabucodonosor, na Babilônia. As escrituras não relatam sobre a morte de profeta. Todos que sabemos que o ministério durou 23 anos. Tanto que o Senhor, né, ele
Ele profetizou, ele fez Israel de novo, ele ajudava o povo de Israel, só que as pessoas não queriam nada com nada. Então, o Senhor, ele é tremendo, o Senhor, ele é... Não tem nem palavra, irmãos. Então, vamos ficar forte, vamos lutar. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para vocês, amém?